O melhor filme de terror do ano, o melhor filme da última década. Coisas que eu ouvi e que eu acho que as pessoas estão carentes, porque não é possível. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e eu tô falando de Longlegs, o novo filme do Oz Perkins que tem o Nicolas Cage no elenco e que tá virando a sensação do momento com as pessoas enlouquecidas e morrendo de amores por esse filme e que eu já digo pra vocês que eu não achei tudo isso. No filme a gente acompanha a agente do FBI Lee Harker, vivida pela Maika Monroe, que é convocada para reabrir um caso de um serial killer, um caso bem antigo que estava meio, digamos, meio paradão, sem novas pistas. E ela vai descobrindo novas pistas bem perturbadoras sobre essa história, inclusive uma relação muito estranha com o seu próprio passado. Mas por que eu não achei lá essas coisas que todo mundo tá amando? A verdade é que Longlegs, ele tem duas características bem fortes para mim. A primeira, que é na questão da história, parecendo como um thriller de suspense dos anos 90, onde você tem uma policial que acaba se envolvendo com um criminoso muito perigoso, que acaba tendo ligações pessoais com ele, e quanto mais ela se aprofunda na investigação, mais vai ficando perigoso essa relação. E a segunda característica é a estética. Ele tem muito uma estética dos anos 70. Seja no visual do filme, realmente, parecendo muito um filme de terror dos anos 70, quanto na caracterização do seu grande vilão, vivido pelo Nicolas Cage, que parece um grande astro de rock dos anos 70, com ligações satânicas e coisas assim. Tanto que muitas vezes até a forma como ele fala parece que ele tá no meio de uma música de rock. Não é gratuito, é proposital. Essa é a inspiração pro personagem dele. E talvez seja o grande problema do filme. Pra mim, as coisas não batem. Pra mim, as coisas não se conectam, elas não são fluidas. Pra mim, ele sai muito de tom perto da investigação que ela tá fazendo. Gosto dele isolado, gosto da investigação, mas quando tem a ligação entre eles, eu acho meio qualquer coisa. Toda a parte em que vai revelando as motivações dele, como é que essas mortes vão acontecendo, é legal, mas a parte da investigação dela, pra mim, é muito fraca. A personagem não descobre nada durante o filme. E de qualquer forma, é um filme de investigação, por mais que tenha toda essa veia do terror, que pra mim até funciona mais, né, o envolvimento com o satanismo, como eu falei, que o filme traz mais pro final, funciona bem, mas a parte da investigação é muito ruim. A história é que famílias inteiras morrem e não tem vestígio nenhum de quem tá matando, a não ser uma carta deixada assinada como Longlegs. Essa carta é toda escrita com símbolos. E a policial desvenda esses símbolos. Só que não é bem ela que desvenda. Isso cai meio no colo dela. E isso acontece com todas as descobertas que ela vai fazer no filme. Ela não faz essas descobertas. Ou alguém conta, ou ela acaba caindo literalmente no colo dela. E quando o filme vai para a conclusão podia ser bem diferente se ela tivesse uma atitude mais ativa. Eu tô tentando não dar spoiler pra vocês, mas talvez até pro final do vídeo eu volte pra falar dessa parte com spoiler, pra quem já viu o filme isso ficar mais claro. Mas na hora da resolução do filme, se ela tivesse uma atitude e não simplesmente ficasse passiva dentro da história, o final poderia ser bem diferente. Então todas essas coisas foram me incomodando demais desde o começo do filme, principalmente como eles vão te empurrando essa coisa do satanismo, toda essa sombra escura que tu vê, tem um demoninho lá no fundo. Esse tipo de coisa pra mim parece que o filme, em vez de desenvolver bem isso, vai tentando te jogar isso na tua cara simplesmente para que um filme de 1h40 se resolva da forma mais rápida possível. A caracterização do vilão, do personagem do Nicolas Cage, pra mim é ok. Não acho tão espetacular assim como a expectativa foi criada, pelo menos. Fica aí na cabeça com o Bento Carneiro, lá do Chico Anísio,
Pra quem tiver mais idade vai lembrar. E depois vem me dizer se não se inspiraram no Bento Carneiro. Agora eu vou entrar numa zona de spoiler, como eu falei antes, porque eu acho que vai ficar legal pra quem já viu o filme conseguir entender um pouquinho mais do que eu achei. Então presta atenção que agora é spoiler, spoiler, spoiler. Natália, põe aviso de spoiler. Eu fiz essa parte de spoiler só pra explicar um pouquinho por que essa parte da investigação me incomoda muito. Como eu falei, nós temos a carta que o Longlegs deixa na casa das vítimas, ou pelo menos a gente imaginava que era o Longlegs que deixava as cartas, mas ela é toda com símbolos. Mas a nossa grande investigadora Lee Harker, ela descobre como decifrar essas cartas quando o próprio Longlegs manda para ela uma carta que tem uma frase escrita em inglês com os símbolos embaixo, quase dando ali um roteirinho para ela de como desvendar as cartas. Em certo momento do filme, as investigações levam a crer que ele tem um cúmplice, que ele não consegue fazer tudo isso sozinho. Nesse caminho, o policial-chefe da Lee Harker, ele tira da cartola uma ligação que a mãe dela teria feito em 1900 em Guaraná com rolha para a polícia dizendo que tinha um intruso na casa delas, que um homem alto pálido teria invadido a casa. E o cara descobre essa ligação e diz que ali tem que voltar para casa da mãe dela para tentar descobrir alguma coisa. Lá que ali vai no quarto, que a mãe dela diz para ela ir no quarto dela, que nunca foi tocado, que tá do mesmo jeito, e lá ela acha numa caixinha, ela senta, abre uma caixa, que tem uma caixinha, e a primeira coisa que ela mexe, ela abre a caixinha e tem as fotos que ela tirou do Longlegs, mas ela não lembra, porque teoricamente mais tarde a gente descobre que o Longlegs fez ela esquecer. Essa figura satânica fez ela esquecer. Então, tá vendo como é tudo muito montadinho só pra história andar? Não foi a investigação dela que levou ela lá. Foi o chefe que mandou ela ir lá falar com a mãe. Foi a mãe que mandou ela ir no quarto. E lá ela acha a foto dele. Porque no dia que ele invadiu a casa delas, ela tirou uma foto dele. Ela tem uma foto e com isso a polícia consegue prender ele numa parada no meio do nada, esperando um ônibus. A terceira parte é quando ela vai descobrir qual é a parceira do Longlegs, qual é a cúmplice dele, quem é que tá ajudando ele nos crimes. Quando ele tá preso e ela vai falar com ele, ele diz: eu acho que você deve perguntar para sua mãe. De novo, o Longlegs dando a resposta para nossa grande investigadora Lee Harker. Então que ela vai visitar a mãe dela e descobre que a mãe dela é a cúmplice, porque simplesmente a mãe dela dá um tiro na colega policial dela. E novamente a história anda porque a mãe dela conta toda a história para ela sem que ela descubra nada de novo. E o grande ato final que acontece na casa do policial com a filha do policial, ela recebe uma ligação do demo, literalmente ao demônio, dizendo para ela que tá indo pro aniversário da Ruby. Corre pra casa do teu chefe. Porque não faria o mínimo sentido ela ir pra casa do chefe, a não ser que alguém dissesse para ela. E aí é difícil eu comprar um filme desse. É difícil eu aceitar que esse é o filme do ano. É difícil eu aceitar que esse é o filme da década. Só porque tem o Nicolas Cage pintado de branco. Tem a última parte, que é a cena final onde a gente descobre que é um ser satânico vivendo numa boneca que faz com que o Satanás faça a família se matar. Só que quando a mãe descobre que o Longlegs morreu, ela tem uma boneca que parece a filha, ela atira na cabeça da boneca, que faz alguma coisa acontecer, como se quebrasse o encanto, como se o Satanás saísse daquele lugar e perdesse o poder. E aí ela leva uma boneca que parece a filha do policial. Ela viu a mãe dela atirar na cabeça da boneca. Não era simplesmente ela chegar, pegar aquele revolvinho que ela tinha na mão e atirar na cabeça da boneca. Ela simplesmente fica olhando e deixando tudo acontecer. O policial vai pra cozinha, mata a esposa, quando volta ela tem que atirar nele. Quando ela tenta salvar a guriazinha, a mãe não deixa, ela tem que atirar na cabeça da mãe.
Resumindo, morre todo mundo porque ela não foi capaz de atirar na cabeça da boneca. E aí no final, quando ela vai atirar na cabeça da boneca, ela não tem mais bala. Sério que vocês estão comprando isso? E não é uma crítica, assim, quem gosta, gosta, não tem problema nenhum com quem goste das coisas que eu não gosto. Mas não faz sentido nenhum! E eu não consigo dizer que uma coisa é sensacional quando ela não tem lógica. E tudo bem, nós estamos falando de Satanás. E se nós for levar para uma coisa mais ligada ao ateísmo, Satanás também não existe. Então, é fantasia? Pra que levar tudo tão ao pé da letra? Mas, cara, é um filme de investigação policial acima de tudo. E aí a personagem da Lee Harper é muito ruim. E aí, literalmente, se tu tirar a protagonista do filme, não faz diferença nenhuma. Porque é o Longlegs que praticamente se entrega, é a mãe que sabe onde estão as fotografias, é o policial que manda ela falar com a mãe. E literalmente a presença dela não faz diferença nenhuma no filme pro filme andar, a não ser ela tá ali. Eu vou ficar num meia boca. Eu gosto muito da parte visual do filme. Eu acho que o Oz Perkins tem uma câmera muito instigante para contar essa história de terror. Ele tem umas cenas bem assustadoras, ele sabe colocar alguns sustos bem legais. As mortes são bem legais, mas toda a outra parte do thriller policial, da investigação, pra mim não dá pra comprar, então eu vou ficar ali no meia boqueta com esse filme, não no melhor filme da última década. Obviamente que não. Nem do ano, nem da semana, porque na mesma semana estreou Alien, que é muito melhor. Pra vocês aí, se gostaram do meu desabafo, se não gostaram, comentem aí e vamos falar de Longlegs ou talvez melhor até não.